Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar nesse momento aqui com nossa irmãzinha Osana, que vai falar de Ti, vai falar da Tua palavra, com a Tua palavra nas mãos. E nós, como os Teus filhos, Senhor, queremos ouvir a Tua voz falando nos nossos corações. Batiza-nos com o Teu Santo Espírito, mas acima de tudo, batiza Osana, para que ela fale, Senhor, inspirada por Ti. Que ela seja, ao falar, seja clara para os nossos ouvidos ouvir a sua voz, Senhor. Fica conosco, Pai. Nesse momento nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Querida Elzana, é com você agora a palavra. Boa tarde, família. É muito bom estar aqui com vocês. E graças a Deus eu consigo chegar a tempo, né? Eu cheguei ainda há pouco do trabalho, mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Elzana, desculpa, mas antes de começar, tem notícia para o Sr. João? Não, queria Tá bom. saber se vocês têm. Vou tentar ligar para ela agora e vou te ficar te ouvindo, tá bom? E Deus depois, te abençoe, que você consiga informação para passar para nós. tá bom então. 2 minutinhos. Tá bom. Então vamos lá. Gente, nós vamos aprender um pouquinho. Como vocês sabem, nós estamos estudando esse livro, Mente, Caráter e Personalidade. Estamos no capítulo 17, que trata da hereditariedade e ambiente. Às vezes você fala assim, eu já sou avó. Ah, eu não tenho mais filho pequeno. Mas aí você só consegue trabalhar as, os problemas quando você tem conhecimento do que está acontecendo, né? Se você não sabe o que pode ter acontecido ou o que está acontecendo, como é que você vai tentar ajudar alguém, né? Então, é bom a gente saber, e mesmo que você não vá mais ser pai nem mãe, porque você já é de idade, ou você vai orientar alguém, é importante você ter informações. Considerai o poder da hereditariedade, a influência das más companhias e do ambiente, a força dos maus hábitos. Podemos nós admirar-nos de que sob tais influências muitos se degradem? Podemos admirar que sejam tardios em corresponder aos nossos esforços pelo seu erguimento? Vocês sabem que os filhos muitas vezes herdam as disposições dos pais. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais e imitam-lhes o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. Eu vejo pais falando de filhos aborrecentes. Quem será que é aborrecente, o pai ou o filho? Menino nessa idade da adolescência, eles não são crianças, mas também estão lutando naquela fase. Eu não sou criança, mas também não sou adulto. E eles trazem à memória tudo o que ouviram dentro de casa. Então, se os pais eram impacientes, você vai ver impaciência no menino. Ah, eu tinha tanta paciência com ele, mas não sei por que esse menino é impaciente. Eles herdaram dos pais. Assim, a vileza e a irreverência de Cão, filho de Noé, foram reproduzidas em sua posteridade, acarretando-lhes maldição por muitas gerações. De outro lado, quão ricamente galardoado foi o respeito de Sem para com o pai, e que ilustre estirpe de homens santos aparece em sua posteridade. Gente, às vezes você fala assim, tem muita gente que tem síndrome de Gabriela. Vocês já ouviram falar da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Uh-uh. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas pelo poder de Deus eu posso quebrar o elo dessa corrente e eu ser diferente. E a partir de mim a coisa funcionar diferente.
as mães devem informar-se quanto às leis da hereditariedade. Houvessem as mães das gerações passadas se informado quanto às leis de seu corpo, haveriam compreendido que sua resistência constitucional, bem como o tono moral e suas faculdades mentais, haveriam de ser em grande medida apresentados em seus descendentes. Sua ignorância a respeito desse assunto, em que tanto se acha envolvido, é criminosa. Ou seja, eu não sabia, por isso eu estou isento de culpa. Não, você não sabia e você é responsável pela sua ignorância. Doenças transmitidas de pais para filhos. Através de sucessivas gerações, desde a queda, a tendência tem sido continuadamente para o declínio. Não é assim, não, é assim, ó. Enfermidades têm sido transmitidas de pais a filhos, geração após geração. Até mesmo as criancinhas de berço sofrem doenças causadas pelos pecados dos pais. Vocês já ouviram aquela história assim? Eu não sei porque meu filho é diabético. Mas você é diabético? Não, eu não sou diabético. Mas o que você dá para ele? A comidinha dele, o que ele tanto gosta. E o que ele tanto gosta? Garanto para você que não é fruta, verdura e legume. Causado pelos pecados dos pais. Moisés foi o primeiro historiador a dar-nos um bem definido relato da vida social e individual. Nos primeiros tempos da história do mundo, mas a gente não encontra qualquer registro de que uma criança tenha nascido cega. Uau, e é verdade. Surda, paraplégica. Eu tratei de criança paraplégica, gente. Coisa difícil. Ou imbecil. Vocês sabiam que a imbecilidade é sinônimo de idiotice? Nenhum exemplo é relatado de morte natural na infância, meninice ou adolescência. Era tão raro alguém morrer antes do pai que tal ocorrência foi considerada digna de registro. E morreu Arã estando Terá, seu pai ainda vivo. Interessante isso, né? Os patriarcas de Adão a Noé, com poucas exceções, viveram aproximadamente 1000 anos. Desde então, a média de longevidade só tem decrescido. Ao tempo do primeiro advento de Cristo, a raça tinha já se degenerado de tal maneira que não somente os idosos, mas também os de meia idade e os jovens eram levados de todas as cidades para que o Salvador lhe curasse as enfermidades. E o que é que essas crianças devem fazer? Evitar os maus hábitos dos pais. A doença nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Eu achei interessante minha neta, semana retrasada, sábado, não anteontem, outro, ela chegou aqui, o doutor Lovis estava aqui, ela chegou para mim e falou assim, vovó, eu estou muito doente, porque eu comi açúcar. Ele começou a rir. Como é que é? Eu estou muito doente, porque eu comi açúcar. É mole. Aí eu falei para a mãe, olha aí, ó, ela mesmo está entregando. O caminho é preparado e a doença convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Muitos sofrem em consequência da transgressão dos pais. Conquanto não sejam responsáveis pelo que os pais fizeram, é, no entanto, seu dever procurar verificar o que é e o que não é violação das leis da saúde. Devem evitar os hábitos errôneos dos pais e, mediante um viver correto, colocar-se em melhores condições.
Vocês sabiam que os pecados dos antepassados enchem de doenças o mundo? Nossos antepassados legaram-nos costumes e apetites que estão enchendo o mundo de doenças. Os pecados dos pais, através de desejos pervertidos, são com poder assustador visitados sobre os filhos até todas as gerações? Não, até a terceira e quarta geração. Olha que Deus misericordioso. Só 4 gerações, gente. 4. A maneira incorreta de alimentar-se de muitas gerações, a glutonaria e a condescendência e os hábitos de condescendência própria das pessoas estão enchendo as casas de misericórdias, as prisões e os hospícios. A intemperança, a ingestão de chá, café, vinho, cerveja, rum e conhaque, e o uso do fumo, ópio e outros narcóticos têm resultado em grande degeneração física e mental. E esta degenerescência está em constante crescimento. Não é à toa que posto de gasolina virou loja, está cheio de loja de conveniência e cheio de docinhos, né? Chocolatinhos, biscoitinhos, né? E essas crianças têm uma sede de estimulantes herdados. Para algumas pessoas, de modo algum, é seguro ter em casa vinho ou cidra, que é vinho de maçãs. Herdaram a sede dos estimulantes com que Satanás continuamente lhes solicita que condescendam. Se cedem às suas tentações, eles não se detêm. O apetite clama por condescendência e é satisfeito para a ruína sua. O cérebro torna-se entorpecido e anuviado. A razão não mais mantém as rédeas que são depostas ao lado da concupiscência. Os males do fumo transmitidos aos filhos. Entre as crianças e os jovens, o uso do fumo está operando indizível dano. As práticas contrárias à saúde das gerações passadas afetam as crianças e a juventude de hoje. A incapacidade mental, a fraqueza física, os descontrolados nervos e os apetites contrários à natureza são transmitidos como legado de pais aos filhos. E as mesmas práticas continuadas pelos filhos vão crescendo e perpetuando os maus hábitos. A isto se deve, em não pequena escala, a decadência física, mental e moral que se está tornando tão grande causa de alarme. E os filhos também herdam inclinações. Eles herdam as inclinações para o mal. Mas têm também muitos traços amáveis de caráter. Estes traços devem ser fortalecidos e aperfeiçoados, ao passo que as tendências para o mal devem ser cuidadosamente combatidas e reprimidas. As crianças não devem nunca ser aduladas, pois a adulação é para elas veneno. Sabe o que é adulação? Ai, que lindinho, tão fofinho. E você ficar bajulando criança. Os pais devem, porém, mostrar para com elas uma afeição terna e santificada, ganhando-lhes assim a confiança e o amor. Gente, criança é adulto em miniatura e velho é criança grande. Palavras apropriadas para o elogio. Sempre que a mãe possa dizer uma palavra de elogio aos filhos por motivo de sua boa conduta, deve ela dizê-la. Quem é que está certo? A criança ou a conduta? O que vocês acham? A criança ou a conduta?
Muitas vezes a gente diz assim, não gosto de fulano ou de Beltrano. Você não gosta do fulano e do Beltrano, ou você não gosta de alguma coisa que ele fez que você não concordou? Jesus dizia assim, ame todas as pessoas, mas odeie as coisas erradas que elas falam. Ame o pecador, mas odeie o pecado. Deve encorajá-los por palavras de aprovação e olhares expressivos de amor. Essas serão ao coração de uma criança como a luz do sol e levarão ao cultivo do respeito próprio e ao brio de caráter. Vocês já viram criança irritada, irascível, com raiva? Pois é, esse temperamento às vezes é herdado. Alguns têm sido transmitido um temperamento irascível e sua educação na infância não lhes ensinou domínio próprio. A esse temperamento fogoso, frequentemente, se unem, mas é um triozinho, sabe? Ó, temperamento irascível junta ciúme e inveja. Mas que trio maligno esse, hein? Satanás aproveita-se das fraquezas herdadas. Em nossa própria força é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás traz-nos a tentação por esse lado. Jesus sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor preparou-nos o caminho para a vitória. Não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. O que fala lá em João 16:33? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês sabem que quando uma pessoa passa pelo processo da conversão, ela muda as tendências herdadas? A genuína conversão muda a hereditariedade, muda as hereditárias e cultivadas tendências para o mal. A religião de Deus é qual tecido compacto, composto de inumeráveis fios e entretecidos com tato e habilidade. Unicamente a sabedoria que vem de Deus pode tornar completo esse tecido. A grande variedade de tecidos que à primeira vista parecem ótimos, mas não resistem ao teste. Desbotam, as cores não são tão firmes. Sob o calor do verão, elas desbotam e desaparecem. O tecido não suporta um manuseio rude. Aqui está falando de caráter, não está falando de tecido, né? E a gente não se deve deixar escravizar pela herança. A questão que devemos considerar é: temos nós os atributos de Cristo? Escusas de nada valem. Todas as circunstâncias, todos os apetites e paixões devem ser servos do homem que teme a Deus e não governadores seus. Ou seja, quem manda nos meus atos? Eu ou eles é que mandam em mim? Eu estou com tanta vontade de fazer tal coisa, não posso passar privação. Você já pensou se isso vai ser para a honra e glória de Deus? Já pensou se você pode abrir a boca e contar para os outros que você passou por isso e você fez isso? Está tudo certo? Não deve o cristão ser escravizado por quaisquer hábitos ou tendências hereditários ou cultivados. E vocês sabem que os anjos ajudam a combater essas tendências? Os anjos sempre estão presentes onde mais são necessitados. Vou ler de novo, para você ouvir bem. Os anjos estão sempre presentes onde mais são necessitados. Gente, necessidade é mais que desejo.
Eles estão com os que têm as mais árduas batalhas a ferir, com os que têm de combater contra a inclinação e as tendências hereditárias, cujo ambiente doméstico é o mais desanimador. Aí você vai falar assim, Rosana, porque você não sabe. Você não sabe de onde que eu vim. Eu fui criado assim, assado, num ambiente assim, assim, assado. Os anjos vêm em socorro de quem pede ajuda, sabia? É muito legal quando você fala, Senhor, socorro, eu preciso de ajuda. A fé purifica imperfeições herdadas. Os que, mediante uma inteligente compreensão das Escrituras, têm a visão certa da cruz. Os que, na verdade, creem em Jesus, têm alicerce seguro para a sua fé, possuem aquela fé que opera por amor e purifica a alma de todas as suas imperfeições hereditárias e cultivadas. Hoje eu estava lendo na lição da escola sabatina algo que me chamou a atenção e eu gostei muito de ler. Gostaria de compartilhar com vocês. Vocês sabiam, no comentário de Ellen White, que para mim foi até gratificante ler aquilo, sabe? Quando você tem uma compreensão certa do propósito de Deus para você, e isso a gente só consegue ver à luz da cruz, você consegue visualizar a estrada inteira sem atalho nenhum. Você acredita? Você fala, como assim? Deus te abre a mente para você entender qual é o caminho que você tem que seguir. Em Salmo 32:8 fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não seja como a mula ou o cavalo, que com o freio são dominados, mas antes tenha a mente renovada. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós temos uma história. Se eu contar para vocês de onde eu vim, vocês vão falar, como é que é isso? Um lar terrível, terrível, sabe? Terrível. Meus pais se separaram. Eu juntei meus pais antes do meu pai morrer. Eu juntei. Eles mudaram de cidade. Eu trouxe eles para São Paulo e juntei eles na mesma casa. E ali eu fiz a união deles até meu pai morrer. Então, assim, sabe? E meu pai falava para mim, ele falava assim, que tinha que ser até que a morte separasse, mas ele foi casado 2 vezes. E eu tive que unir a segunda vez dele. Mas eu fico pensando, quem foi que me ensinou isso? Eu já vim de um lar de pais separados. Deus vai trabalhando com a gente e através da gente outros vão conhecer a Deus, sabe? Então, se você tem essa tendência hereditária negativa, não desanima não, porque Deus tem um grande propósito, que ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu sei que você também deve ter lutas, e não são poucas. Muitas lutas. Mas, quanto maior a luta, maior é a vitória. E Deus, ele está mais perto daqueles que passam por lutas cada vez mais ferrenhas. Pergunto para você, você está disposto a se submeter ao crivo de Deus para você ter a sua vida
a sua mente transformada, mesmo sabendo que você tem tendências hereditárias ou cultivadas negativas e que tem atrapalhado o seu crescimento em Cristo? Se você sente isso na sua vida, eu vou pedir para você, como eu, nós nos coloquemos de joelhos e peçamos a Deus para Deus transformar a nossa vida, fazer-nos vaso de honra, para nós honrarmos e glorificarmos a Deus. Você está disposto? Vamos nos colocar de joelho e falar com Ele agora? Vamos? Santo Deus onipotente, Pai que está no céu. Muito obrigada, Senhor, por estar aqui nessa tarde, noite, de joelhos na tua presença, mesmo que na frente de um aparelho celular, mas para agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor não tem desistido de nós. Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, e elas se renovaram para conosco nessa manhã. E eu sei que elas que são a única responsável de nós não sermos destruídos nem consumidos. A família Emanuel está aqui, Senhor. São pessoas como eu, falhas, que lutam desesperadamente para que o eu seja dominado e não ele domine. Mas muitas vezes nós vamos nas nossas próprias forças. Mas o Senhor quer que nós aprendamos a confiar, a descansar, a entregar, a nos deleitarmos na vontade do Senhor, porque ela é que traz paz à nossa vida e ela que muda a nossa natureza de carnal e espiritual. Senhor, nós como pessoas, nós sentimos o desejo também de enxergar o fim, o propósito final de nossa existência. Embora a tua palavra diga que o propósito final é a salvação. Mas nós, na nossa pequenez e curiosidade pecaminosa, nós temos o desejo de conhecer antecipadamente o futuro. Mas o Senhor quer que nós aprendamos com os erros do passado e aprendamos a confiar no presente com a certeza de que o futuro já está garantido. Pai, perdoa os nossos pecados, renova a nossa mente, restaura-nos, transforma-nos e salva-nos. Nós não merecemos o que recebemos. A família Emanuel está aqui, Senhor. Cada um de nós temos lutas ferrenhas, mas reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então, por favor, venha em nosso socorro, manda o exército celestial inteiro, querubins, serafins, anjos e arcanjos, para virem nos socorrer, Senhor. Não nos deixe sozinhos à nossa própria sorte. Por favor, somos fracos e dependemos inteiramente de Ti. Pai, reconhecemos também que podemos clamar socorro ainda em tempo oportuno, porque a Tua palavra nos dá promessas que nos garantem que a nossa oração já foi ouvida. Por isso, nós saímos da Tua presença, Senhor, certos que o Senhor já está provendo o recurso, o auxílio que nós necessitamos para que nós sejamos vitoriosos hoje e todos os dias da nossa vida até a volta de Jesus. Na certeza que fomos ouvidos, Senhor, abençoe grandemente essa família preciosa.
os familiares de cada um de nós aqui representados. Dá-nos a tua paz. Eu peço pelos doentes, pelos filhos que estão distantes, pelos maridos e esposas que ainda não aceitaram. Peço, Senhor, pelo teu povo que está sofrendo, pelas lutas titânicas na mente. Peço que o Senhor dê libertação. Peço e agradeço, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.